E aí galera, tudo bem com vocês? Como você viu pelo título, né, a ideia do vídeo de hoje é falar aí sobre as contratações mais caras da história do Cruzeiro, né? A gente tá vivendo aí um mercado de transferências em que a janela ainda nem abriu, mas muitos nomes já têm sido especulados. A gente sabe que essa chegada do Pedro Lourenço trazendo consigo o Alexandre Matos, né, que é um diretor de futebol muito ativo nesse mercado de transferências, provavelmente fará com que o Cruzeiro invista bastante em algumas contratações. Então vamos olhar para o passado e listar aqui pelo menos as 5 transferências mais caras da história do Cruzeiro, as 5 maiores contratações, e tem inclusive uma pegadinha nessa história aí, tá? Uma informação meio mal contada, mas é uma história interessante que vale a pena a gente esclarecer. E o Igor Teixeira, inclusive, mandou num 6x1 Responde essa pauta, ó, qual foi a contratação mais cara da história do Cruzeiro? E por que tem lugar que fala que foi o Alex, outro Arrascaeta, Dedé, Sorin? Aí ele fala que não sabe quando vai ser a pergunta, mas que até lá pode ser que a compra do Matheus Pereira seja sacramentada e supere esses valores. Só que antes de abrir a lista, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal, e todo final de semana tem aposta grátis na Betfair para todos os clientes. Caso você ainda não tenha conta na Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir até R$200, a Betfair dobra para você. Essa é uma oferta exclusiva para novos clientes, mas a outra promoção que eu citei, né, de aposta grátis no final de semana, sábado e domingo, ela é válida para todos os clientes ativos na plataforma, tá? Já cadastrados ou não. Então, se você não tem conta ativa na Betfair, eu te recomendo a entrar pelo link da descrição, fazer lá o seu cadastro, colocar um dinheirinho para você receber esse primeiro bônus, o bônus que dobra o valor do seu primeiro depósito até R$200, e depois você aproveita também nos demais finais de semana, né, para pegar o R$1 ou R$2 que tem ali para aposta grátis, e aí você pode fazer apostas múltiplas da forma que você achar mais interessante para ter um bom retorno com esse bônus. Só lembra que o dinheiro que você investir, né, do seu bolso, da sua carteira, aposta sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. E só um último disclaimer aí antes da gente falar sobre os atletas em si. Quando a gente está falando de valores de contratação, eu vou escalonar aqui por milhões de reais, considerando o valor da época da contratação. Por quê? Porque teria uma série de questões para a gente analisar, como a questão de câmbio, né? A variação das moedas em que o Cruzeiro comprou o jogador para a cotação daquele momento, teria que analisar a correção de inflação, então é uma questão bem complexa para a gente analisar. Mas então eu vou escalar aqui, né, as maiores contratações da história do Cruzeiro por milhões de reais naquele momento em que o jogador foi adquirido, beleza? E o primeiro nome da lista é Juan Pablo Sorin, que foi comprado pelo Cruzeiro no início de 2000 junto ao River Plate por um valor de $5 milhões. Mas convertendo para valores da época, isso daria menos de R$10 milhões, tá? Daria aproximadamente 8,5, 9 milhões de reais nessa taxa, porque na época, né, o real estava 1,80 em relação ao dólar, né? Era um período bem diferente, né? Mas então, início dos anos 2000, o Cruzeiro faz essa grande contratação do Juan Pablo Sorin, que já era um jogador convocado para a seleção argentina, tinha se destacado nas categorias de base da seleção, no próprio River, campeão de Libertadores. Era um período em que o Cruzeiro tinha parceria com a Hicks Muse, né, uma empresa norte-americana ali, que fez alguns investimentos no Cruzeiro, não durou muito tempo, mas o Sorin foi uma contratação de muito impacto na época e podemos dizer que é um jogador que valeu a pena demais a contratação, né? O início dele no Cruzeiro não foi brilhante, mas depois ele se recuperou, foi importante na conquista de Copa do Brasil, de Copa Sul-Minas, enfim, nessa primeira passagem do Sorin pelo Cruzeiro, posteriormente ele seria vendido para Lazio da Itália, ali no meio de 2002 se despede lá com o título da Sul-Minas contra o Atlético Paranaense, enfim, mas nessa primeira passagem do Sorin aí de 2 anos e meio, ele jogou 111 partidas pelo Cruzeiro, marcou 17 gols. Depois teria um retorno em 2004, né, na época que o Sorin estava numa coisa de a Lazio não pagou, aí ele voltou para o Cruzeiro, foi emprestado para Barcelona, teve aí uma outra passagem em 2004, chegou a fazer um outro golzinho, depois ele volta para o Cruzeiro para encerrar a carreira, né, na temporada 2009, mas a principal passagem do Sorin ali pelo Cruzeiro foi entre 2000 e 2002 e entrou para a história, né, é um dos melhores laterais esquerdos da história do Cruzeiro, sem dúvida podemos dizer que foram $5 milhões que de certa forma saíram barato. Na quarta posição, coloco o Giorgian de Arrascaeta, que foi comprado por 4 milhões de euros no início de 2015, o que na época deu
aproximadamente 12 milhões de reais. E tem até uma curiosidade na compra do Arrascaeta, que metade foi pago pelo Cruzeiro, metade pelo Pedro Lourenço, né? Na época apenas o dono dos supermercados BH, ou eventualmente um patrocinador do Cruzeiro, agora dono das ações da SAF do Cruzeiro também. Posteriormente, inclusive, o Pedrinho, né, pegou 25% do Arrascaeta, que o Cruzeiro teria comprado 50% do jogador por esses 4 milhões de euros. Aí ficou 25% do supermercado, 25% do Cruzeiro. Depois, no final das contas, quando o Cruzeiro o vendeu para o Flamengo, a gente já estava tão encalacrado ali de dívida, né? Não pagou o Pedrinho. Final das contas, gente, entrou para a conta do Abreu, tá? Os 13 milhões de euros que o Cruzeiro recebeu pela venda do Arrascaeta, inclusive, acabaram ficando para o clube, né? E não para o Pedro Lourenço, eventualmente. Foi uma divisão aí em que o Pedrinho acabou abrindo mão dessa grana. Pena que a gente sabe que esse dinheiro que entrou nos cofres do Cruzeiro no início de 2019, ele acabou indo para mãos, digamos assim, de pessoas não muito corretas, né? Vamos falar dessa forma, né? Aquela gestão que quase acabou com o Cruzeiro. Mas o Arrascaeta foi um jogador que jogou bastante, os 2 primeiros anos foram um pouquinho abaixo, tinha momentos de brilho, né? Como o Arrascaneta, aquele gol espetacular logo nos primeiros meses de clube, ainda no Campeonato Mineiro de 2015, mas ele foi oscilando. A partir de 2017 que o Arrascaeta realmente desabrocha, faz uma temporada de 2018 incrível, é decisivo nas 2 Copas do Brasil que o Cruzeiro ganhou, 2017 e 2018, e ele saiu do clube aí com 188 jogos pelo Cruzeiro e 50 gols marcados, né? Na época que ele saiu, era o principal artilheiro estrangeiro da história do clube, depois o Marcelo Moreno voltou e ultrapassou esse número. Mas o Arrascaeta, sem dúvida, foi outra contratação que valeu muito a pena, né? Foi comprado por 4 milhões, a venda dele no total chegou a 18 milhões de euros, ao Cruzeiro 13 milhões de euros. Infelizmente, esse dinheiro voou muito rapidamente, mas foi um jogador que deu retorno técnico e financeiro. Saiu de uma forma meio atribulada, ficou ali, né, com uma pecha de vilão por um tempo. Depois, quando as máscaras foram caindo, né, a gente descobriu quem é que estava de fato na diretoria do Cruzeiro. Arrascaeta é um que, digamos que foi absolvido pelo tempo, e se quiser voltar para o Cruzeiro um dia, eu pelo menos acho que vai ser muito bem-vindo. Na terceira posição entra o zagueiro Dedé, que foi comprado por 5 milhões de euros na temporada 2013. Na época, esse valor foi aí de aproximadamente 14 milhões de reais. Esse eu já não tenho tanta certeza assim de que vai ser inocentado pelo tempo, né? O Dedé, que teve uma passagem pelo Cruzeiro boa nas 2 primeiras temporadas, 2013 e 2014, foi uma das peças-chave para que a gente conquistasse 2 campeonatos brasileiros, também um campeonato mineiro. Depois é que as coisas começaram a ficar meio estranhas, né? 2015, 2016 e 2017 foram anos em que ele não jogou nada em 2015, literalmente ele não jogou nenhuma partida. Em 2016 voltou, machucou de novo, 17 voltou, machucou de novo, e aí em 2018 ele volta a jogar em altíssimo nível, faz uma excelente temporada e também ajuda muito o Cruzeiro a conquistar a Copa do Brasil, né? Mas aí 2019 tem toda aquela situação envolvendo o rebaixamento do clube, a festinha, né, pulando do palco depois de operar joelho, aquela situação muito estranha. Então a relação de Dedé com o Cruzeiro ficou muito abalada. Mas assim, eu gostava muito do Dedé em 2018, até os incidentes de 2019. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe disso. Tenho inclusive uma camisa do Dedé que eu não uso há mais de 5 anos, mas tenho uma camisa desse cidadão. Gostava muito dele enquanto zagueiro do Cruzeiro. Tecnicamente é um dos melhores que eu vi. Uma curiosidade é que ele jogou exatamente o mesmo número de partidas que o Arrascaeta, tá? 188 jogos pelo Cruzeiro, mas num período maior, né? O Dedé ficou no Cruzeiro de 2013 até 2019 efetivamente, depois saiu na justiça, cobrou o clube, enfim. Uma outra curiosidade, o Dedé, ele foi adquirido não pelo Cruzeiro, por um grupo de empresários, né, que depois até acionaram o Cruzeiro na justiça, tentando receber o valor da multa rescisória dele, que seria de 330 milhões de reais. Enfim, isso aí era um absurdo completo, não fazia o menor sentido, até considerando que o tempo passa, o jogador se desvaloriza, o Dedé teve muitas lesões no período, né? Enfim, Dedé, que já não é mais jogador de futebol, acabou se retirando dos gramados posteriormente, sofreu muito com lesões, deu alegrias para o Cruzeiro sim, tá? O problema é o custo-benefício, né? Ele jogou muita bola em 2013, 2014 e 2018. O resto do período foi realmente muito gasto que o Cruzeiro teve com esse jogador, em salário e tudo mais, e ele não deu retorno técnico. Então, no final das contas, eu acho que a gente não fica com um saldo tão positivo assim da contratação do Dedé. Mas na época foi uma contratação de muito impacto,
impacto, né? O Cruzeiro tirou o grande jogador do Vasco, um cara que estava cotado inclusive para jogar a Copa do Mundo de 2014, poderia ter ido, né? O Dedé estava jogando muita bola nessa época. Enfim, as coisas não caminharam de uma forma tão boa assim para ele, mas foi uma contratação importante do Cruzeiro e nas 2 primeiras temporadas deu um retorno muito bom. A segunda contratação mais cara da história do Cruzeiro foi Rafael Sobis, que foi adquirido em junho de 2016 junto ao Tigres do México por 5 milhões de dólares, que na época dava aproximadamente 17 milhões e meio de reais. E o interessante é que o Rafael Sobis foi comprado em 2016 e o Cruzeiro só foi pagar tem pouquíssimo tempo, né? Demorou a pagar essa conta aí, né? Cruzeiro teve ação na FIFA, um rolo danado. Mas foi uma contratação importante na época, né? O Cruzeiro vivia a temporada 2016 ali até um risco de rebaixamento no momento que o Rafael Sobis é contratado, junto com o Ábila, outros jogadores. O técnico na época era o Paulo Bento, né? Que se eu não me engano comanda o Sobis 1 ou 2 partidas e aí é mandado embora, depois volta Mano Menezes. E assim, eu acho sinceramente que o Rafael Sobis não valeu o custo-benefício. E aqui não é ingratidão ao Rafael Sobis, mas a gente tem que lembrar que essa passagem do Sobis aí, ela foi pelo Cruzeiro de 2016 até o final de 2018, tá? No final de 2018, inclusive, ele rescinde contrato e na temporada 2019 ele vai jogar no Internacional. Se a gente pegar todo o período de Rafael Sobis no Cruzeiro, foram 177 partidas e 37 gols marcados. Ele foi artilheiro da Copa do Brasil de 2017, né? Campeão 17 e 18, ele foi importante ali taticamente na montagem daquele time, mas assim, quando o Sobis saiu do Cruzeiro no fim de 2018, dava aquela impressão de que, pô, é um jogador, né, que ele não é tão bom como centroavante, para jogar pelos lados ele não tem o mesmo vigor físico, ele não é também esse camisa 10, era difícil achar um lugar ali pro Sobis no time. E aí quando ele volta ali no final de 2020, ele tava jogando Série A pelo Ceará e volta pro Cruzeiro numa situação horrorosa, ele ajuda a gente, né, tem aquele gol espetacular do meio campo, mas ele foi o artilheiro do Cruzeiro na temporada 2020, tendo jogado basicamente 3 meses de temporada. Isso dá o tom de como a gente estava um lixo naquele momento, né? A passagem dele com o Filipão nos salvaram ali do rebaixamento. 2021, que ele recebe a camisa 10, em tese era para ser a grande temporada, acaba não fluindo, né? Faz um ano bem apagado, mas teve aquela despedida bonita do futebol, a saída dele, que acabou sendo despedida também de Ariel Cabral, até do próprio Fábio, né? Algo que ninguém imaginava na época. Então assim, eu tenho gratidão pelo Sobis, mas a compra dele, né, pensando no período 16 a 18, eu acho que não foi um custo-benefício interessante, não. E a contratação mais cara da história do Cruzeiro foi Rodriguinho, esse grande craque que foi adquirido por 7 milhões de dólares no início da temporada 2019, junto ao Pirâmides, um clube do Egito. Na época, esse valor correspondia a aproximadamente 26 milhões de reais. E essa contratação a gente pode falar com todas as letras que foi um erro do primeiro ao último minuto. Quando a gente pensava no elenco do Cruzeiro em 2019, o Rodriguinho era um meia atacante central que tinha se destacado bastante no Corinthians, era um bom jogador. Mas o Cruzeiro já tinha nessa mesma posição a figura do Thiago Neves. Então a contratação do Rodriguinho, que foi na época até de certa forma com a grana da venda do Arrascaeta, e eu digo de certa forma porque o Rodriguinho não foi pago por aquela administração, né? O Cruzeiro não comprou, virou ação na FIFA, depois fizeram um acordo já na gestão do Ronaldo, enfim. Mas o Rodriguinho não era um jogador que cabia no sistema tático do Cruzeiro daquela forma. O Rodriguinho tinha um problema nas costas que foi identificado, já era notório, era um problema crônico que ele tinha. Em algum momento ele ia precisar operar. Aí o Rodriguinho chega, joga algumas boas partidas de Campeonato Mineiro, da primeira fase da Libertadores, e na hora que o Cruzeiro precisava dele no Campeonato Brasileiro, o Rodriguinho precisou parar para fazer a cirurgia, né? Fez a cirurgia, ficou fora de basicamente todo o Campeonato Brasileiro, a gente foi rebaixado no início de 2020, ele chega a jogar até 2 partidas pelo Cruzeiro ali no início do ano, depois chega a um acordo com a diretoria para a rescisão contratual. Então o Rodriguinho é um jogador que não deveria ter sido contratado pelo Cruzeiro, não apenas por esse valor absurdo que a diretoria concordou em pagar, pagou a entrada e nada mais, né? Virou uma ação gigantesca na FIFA depois, inclusive, que foi bem desarmada aí pela gestão seguinte do Cruzeiro. Mas enfim, o Rodriguinho foi uma contratação equivocada, um jogador que tecnicamente fez 22 jogos pelo Cruzeiro, apenas 8 gols. Teve ali um momento de brilhareco sim, uns golzinhos legais ali, mas
Do que adiantou, né? Fazer gol em primeira fase de Libertadores e não estar à disposição. É culpa dele? Não, a culpa é de quem contratou um jogador que tinha um problema físico, todo mundo sabia disso e simplesmente ignoraram esse fato. E foi uma contratação que não justificou, não se pagou, né? Inclusive o Cruzeiro teve um prejuízo gigantesco em toda essa operação e foi a maior compra da história do Cruzeiro até hoje. E voltando lá na pergunta do Igor, né? Que foi a proposta inicial para a gente fazer esse vídeo. Pensando aí nessa provável contratação do Matheus Pereira, que vai ser confirmada nos próximos dias, né? O valor da compra dele provavelmente vai ser a contratação mais cara da história do Cruzeiro. Porque se for vendido, por exemplo, por 5 milhões de euros, pela cotação atual, isso daria 28 milhões de reais, tá? E por que esse valor tão mais alto? Porque o futebol está se inflacionando, né, gente? O mercado do futebol está cada vez mais alto, os jogadores estão cada vez mais caros. Isso é uma coisa que está acompanhando, é uma tendência natural de todos os clubes. É só ver que se demorou muito a ultrapassar a barreira ali, né, de um jogador custar 100 milhões de euros, né, o Cristiano Ronaldo, que era o jogador mais caro, e depois, assim, em um período muito rápido, se ultrapassou 150, 200 milhões, enfim, né? Então, os valores de transferência ficaram mais inflacionados nesse mais alto nível europeu e no nível brasileiro também, né? Hoje os clubes recebem muito mais grana de direito de TV, mas aí esse dinheiro é muito mais gasto em salários cada vez maiores, premiações cada vez maiores, empresários estão ficando cada vez mais ricos, enfim, né? Por isso que os clubes estão quebrados, tá? Eles recebem mais, mas eles gastam muito mais nessas taxas de transferência. É um mercado que tá cada vez mais, né? Essa bolha cada vez mais inflada, em algum momento isso aí vai dar merda. E a curiosidade que eu gostaria de abordar com vocês é sobre o Alex, tá? Porque fazendo uma pesquisa aqui em diversas fontes, né, algo que o Igor também lembrou aí, tem lugar que fala que o Alex foi comprado pelo Cruzeiro por 6 milhões de euros, o que eu não sei de onde tiraram isso, porque isso nunca aconteceu, tá? Primeiramente, o Cruzeiro nunca comprou o passe do Alex, né? O Alex mesmo já falou sobre isso em diversas oportunidades, na biografia dele, por exemplo. O Alex chegou ao Cruzeiro livre. Na verdade, ele teve duas chegadas. A primeira vinda do Alex em 2001, né, que é o momento que ele estava com liminar na Justiça do Trabalho, brigando e tudo mais, ele chega como um jogador livre ao Cruzeiro. Na época, a liminar que o Alex tinha era do Parma, tá? Só explicando rapidamente. O Parma comprou o Alex junto ao Palmeiras por 15 milhões de dólares, tá? Na época, enfim, uma baita grana. Isso foi no meio de 2000, tá? Depois da Olimpíada. Só que aí o Parma não teve espaço para inscrever o Alex lá, porque não tinha mais lugar para estrangeiros. Então ele foi emprestado para o Flamengo no finalzinho de 2000, joga ali 2 meses pelo Flamengo basicamente. Início de 2001, o Parma manda ele por empréstimo, dessa vez para o Palmeiras. Seguia sem ter espaço para estrangeiros por lá. Aí ele tem uma passagem curta ali pelo Palmeiras, joga até Libertadores contra o Cruzeiro, inclusive, aquele jogo que o Jackson isola o pênalti, a gente é eliminado da Libertadores pelo próprio Palmeiras. E tem umas questões mal explicadas na história, parece que em algum momento alguém lá do clube italiano falsificou documentação para tentar não pagar um valor que era devido ao Alex, aí o Alex entrou na justiça e começou a pedir a rescisão do Parma, que eles não tinham pago, inclusive, parte do passe que cabia ao jogador, tá? Então tem essa briga judicial, ele vem para o Cruzeiro e ele mesmo já contou que teve partida que ele estava aquecendo para jogar e a liminar que o permitia ser atleta do Cruzeiro foi cassada, ele não pôde participar do jogo. O Alex não foi bem pelo Cruzeiro em 2001, tá? E no início de 2002, o Cruzeiro rescinde com ele, o Cruzeiro manda o Alex embora, não queremos mais contar com você. E aí o Alex tem um princípio de acordo com o Parma, volta para o Palmeiras, dessa vez emprestado pelo clube italiano, tá? E depois no segundo semestre é que ele volta a jogar no Cruzeiro, e aí depois de muito rolo, o Alex se desvinculou do Parma, tá? Então o Cruzeiro não comprou o Alex junto ao Parma, ele rescindiu o contrato por uma série de situações que aconteceram na passagem pela Itália e veio para o Cruzeiro como um atleta livre. Aí o Alex joga em 2002, mais ou menos, em 2003 ele arrebenta tudo, fica até meados de 2004, quando é vendido ao Fenerbahçe, tá? Então no próprio site Transfer Market aparece lá que o Cruzeiro vendeu o Alex por 8 milhões de euros para o Parma
e comprou 6 meses depois por 6 milhões de euros junto ao mesmo Parma. Isso não aconteceu nem um caso nem o outro, tá bom? O Alex teve essa passagem pelo Cruzeiro, mas ele não é uma das contratações mais caras da história do clube. Essa é uma incorreção que está no site Transfermarkt e várias outras fontes, né, justamente por utilizarem esse site, repetem por aí, tá bom? Mas o Alex não foi comprado pelo Cruzeiro, ele só foi vendido depois pro futebol turco e muito barato. Pelas notícias que a gente tem da época, inclusive, o Alex, craque do Cruzeiro, seleção brasileira, disputando Copa América e tudo mais, foi vendido por 14 milhões de reais, para vocês terem uma ideia de como o futebol se inflacionou muito daquela época pra cá, tá bom? Então, esclarecida essa situação, o Alex não é uma das maiores contratações da história do Cruzeiro em valores, mas em retorno técnico, sem dúvida sim, é pelo menos que eu vi o melhor jogador que eu vi, né, em campo com a camisa do Cruzeiro. Beleza? Galera, esse vídeo fica por aqui, acho que deu para esclarecer então a questão dos valores, das maiores contratações da nossa história. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários aí para opinar, o que você achou, se algum valor te surpreendeu, e se quiser deixar alguma pergunta para ser respondida num futuro 6x1 Responde, fica à vontade também. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!